Se alguém perguntar por que não teve vídeo do Black Clover semana passada, simples, porque nessas últimas 2 semanas eu tava fazendo retrospectiva, tava trabalhando no ano novo, tava fazendo um monte de coisa e não deu tempo. E ainda pra piorar, eu tinha que viajar. Então eu fui adiantar um monte de vídeo e Black Clover não tinha saber como. E teve ainda a folga da Jump, então eu falei, pô, não vou trazer o vídeo agora, vou esperar a folga da Jump passar. Que bem, é a situação atual. Eu vou falar do último que saiu de Black Clover, inclusive também o da semana retrasada, tudo bem, pessoal? E vai por mim, os últimos 2 capítulos foram insanos e meio que confirmaram tudo que eu falei. Ryuzen Swords? Sim. Irmã Lily? A desgraça, que ela ferra tudo. Sem falar da gente ter uma grande revelação no processo, mas a gente já chega lá. Primeiro capítulo, a gente teve a Ichika massacrando também a última cabeça do dragão e falando pra Lily que eles não iam nada nem pro cheiro pra eles. Eles tinham gastado bastante mana, Izeten, etc. Tinham, mas eles já tinham mostrado que o poder deles era muito alto e agora é só mirar totalmente na irmã. Mas a irmã Lily, que atualmente pra mim tá parecendo uma máquina, sério, até os olhinhos dela não lembram da máquina, eu já falei isso no último vídeo. Ela se teletransporta pro lado da Ichika e fala: eu estou muito curiosa pra ver se vocês vão desviar disso. Ela combina a magia espacial dela com a magia de gelo do outro maluco lá que a gente já conhece desde o início da obra e explode gelo pra tudo que é lado do ladinho dos Ryuzen. Eu fiquei ainda chocado com o fato que ninguém saiu lá sem perder um membro, mas eles conseguiram sobreviver, mas já estavam abalados, tipo, o golpe foi muito forte. E mais como eu falei no último vídeo, a Lily seria o maior problema. Ela é o melhor suporte do mundo e ofensivamente também é forte pra cacete. Então assim, ela seria o grande problema e eu tava certo, que ela dá um suporte pros outros paladinos a um ponto absurdo. Quando a Kenzo Kako, no seu modo Ninetales, parte pra cima e também a Ichika, porque elas foram machucadas, mas elas iriam continuar lutando, vem aquele outro maluco da magia feral e cria um bicho-papão. Sim, o ser mitológico bicho-papão ele traz. E se você viu Harry Potter, você sabe, esse bicho assume seu maior medo. Ele virou um sapão pra Kenzo Kako que, meu, saiu do modo assassina pro modo eu estou morta. No início, ela fala que isso não seria o suficiente pra parar ela. Mas quanto mais ela conversava com aquela besta que falando tudo na cabeça dela, lembranças foram retornando. E ela foi também relacionando as coisas, tipo assim, eu sofri muito abuso desse cara. Se eu pudesse, eu descia o cacete nesse merda. Então assim, por que eu teria medo dele em si? Eu tenho ódio dele. Mas quanto mais ela escutava, o real medo da Ichika apareceu. Uma coisa que ela não queria reviver de jeito nenhum e que o próprio Ryu acabou escondendo dela. A realidade é que o pai dela, a gente já sabe, é um escroto, é um merda. E ele também tinha seus jeitinhos de despertar o poder do clã Yami. O Yami nunca precisou disso porque ele já era naturalmente forte. Mas essa balinha, sei lá o que é isso exatamente, mas ele chama de Pílula da Alma do Oni. Assim, o nome já não é muito gratificante de se escutar, né? Mas ele acaba forçando ela a ingerir, falando que quando eles achavam um membro do clã muito fraco, etc., era algo passado de geração em geração, porque despertava o poder latente daquela pessoa. E a Ichika é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela perdeu o controle dos próprios poderes e de si mesma no processo. A Ichika saiu por aí com uma katana assassinando várias pessoas inocentes. E eu vejo gente falando, como é que ela assassinou todo mundo do clã? Gente, vocês acham que precisa de um Itachi Uchiha pra assassinar o clã? A menina é forte pra cacete, é extremamente forte, vamos deixar claro. E o fator que não é porque são do clã Yami que todo mundo sabe usar magia ou sabe lutar no mesmo nível. Eles são do mesmo clã. Tem gente que é padeiro ali, é pescador, etc. Não tem uma função muito absurda. E ela foi passando a peixeira em geral. E ele já era um clã pequeno. Ela simplesmente deu uma de Itachi e matou todo mundo. E quem tentou proteger e parar ela foi o Yami. O Yami que tava tentando parar ela e ao mesmo tempo proteger ela. O pai dela começa a elogiar ela, falando que olha só, Ichika, não é que você é realmente filha minha, você é igualzinha a mim no final das contas. Você era mais poderosa do que eu imaginava. E a gente também vê pequenas memórias do Ryu falando que não vamos contar isso pra Ichika. Isso ia doer demais no coração dela, tipo, ia acabar com ela. E realmente acabou. Durante a luta contra o bicho papão, ela começou a apanhar, porque ela tava em choque com essa revelação que eu acho que ninguém esperava muito. Tá bom, o LP esperava, mas eu não. Mas os Ryuzen se levantam e falam que vão continuar lutando. Afinal, eles são os guardiões dessa nação e eles não vão desistir. E ela fala que, tudo bem, ela entende o orgulho deles. Mas não se preocupa que o Lúcio-sama vai purificar tudo daqui a pouco. Vocês só precisam descansar em paz agora. Agora lascou. E quando o bicho papão tava prestes a matar a Ichika, do mesmo jeito que o pai dela no passado tava prestes a matar ela, quem acaba protegendo ela é o Yami. Como eu já tinha esperado,
Yami tentou proteger a Ichika, e ele que assassinou o próprio pai pra proteger ela. Enquanto isso, no presente, quem fez a mesma coisa agora foi Asta. Asta que entra na frente falando: o que você pensa que está fazendo com a minha mestra? E ele protege ela daquele pai dela do Paraguai maligno. E bem, aqui eu acabo esse vídeo e vou deixar pro meu eu do futuro agora falar do capítulo seguinte. Aqui é o eu do futuro ou eu do presente, sei lá. Vamos falar do último capítulo que saiu, que foi o 348, se eu não me engano. Mano, Dani, tá muito boa essa bagaça. Esse capítulo é tão bom, mas tão bom que mostra toda a evolução do Asta como personagem. Que cara foda. A gente já inicia o capítulo com a irmã Lily incrédula, tipo, caraca, ele tá vivo. Como é que ele ficou vivo? Enquanto isso, o Asta continuava a lutar com o pai da Ichika. Ele começa a conversar com Lib sobre tudo que tá rolando, inclusive que aquela magia se tornou uma criatura e a criatura se tornou o pai da Ichika, o parente dela, como eles chamam. Então, tem algo de errado rolando e que ele mesmo já tava esperando por isso, que aquela criatura assumia medo ou alguma coisa do tipo, porque a Ichika não ia ficar desse jeito se não fosse uma situação muito séria. E ele sabe muito bem que a Ichika nunca dá pra trás. O paladino de merda começa a zoar a Ichika, falando que o coração humano é fraco, mesmo que ela tenha pegado essa fraqueza e transformado em força no passado, pode-se ver nesse momento que ela não consegue lidar muito bem com os conflitos internos dela. Então ele começa a falar que ela é patética, e ele esperava mais dos caras mais fortes do país, se bem que o cara abusou do pior medo de uma pessoa, então assim, é um desgraçado esse merda. E ele continua debochando da Ichika, mas nesse momento, quanto mais ele debochava da Ichika, mais o Asta se preparava pra atacar, porque ele não ia deixar isso impune. O paladino já volta e fala que vai também criar o pior medo do Asta, e ele até se espanta, o pior medo do Asta é ele mesmo. E esse bicho papão acaba dizendo que eu não posso me tornar o Rei Mago. E fica bem claro qual é o medo do Asta, e ele mesmo tem noção do seu próprio medo, o medo de ser fraco. Enquanto o Sozia vai em direção ao Asta, ele começa a falar: eu sou fraco, eu nunca fui tão talentoso quanto o Yuno, eu não sou. E aí o Asta já corta o Sozia dele com um golpe sem nem hesitar, já matando o bicho papão logo de cara. E como ele mesmo admite, o medo dele ser fraco é a fraqueza dele. Então ele acabou de cortar a fraqueza dele definitivamente. Na mesma hora chega o Mushogataki, lembra? O Ryuzen mais poderoso, etc. E ele só entra pra ver a luta do Asta, que tava interessado. E como ele mesmo fala, aquele idiota encontrou a própria forma de compensar a falta de si, né? Como ele tinha aquela autoestima baixa, ferrada nos últimos capítulos. E o Asta admite na sua cabeça, ele não tem talento. Tudo que ele tava falando, Sozia, é verdade, ele não tem talento, ele não tem poder, ele em si é fraco. Por isso mesmo que ele não tem o luxo de ficar parado. Nessa hora ele imagina todos os capitães e até mesmo o Yuno e fala: até os prodígios tem que treinar pra ficar mais forte. Eu tenho que treinar o triplo. Eu não tenho que me dar o luxo de ficar esperando me tornar mais forte, porque eu não tenho como. Ele realmente tem noção que não tem como ele ficar mais forte do nada ou qualquer coisa do tipo. Ele tem que se esforçar para se tornar o mais forte. E caso ele seja derrotado, ele tem que se levantar, se tornar mais poderoso e não perder nunca mais. E apenas continuar se tornando mais forte, imaginando nessa hora no Julius. Este é o Rei Mago que ele quer se tornar, o mais forte. Não importa quanto ele tenha que treinar para se tornar isso. Naquele momento, o Zé Ruela ficou irritado, principalmente porque o cara driblou a magia dele sem problema nenhum. Então ele usa a magia feral de novo, Caçada Santa. E ele começa a usar movimentos que, se você notar, lembram muito do Asta, lá no arco do tempo subaquático. Só que aqui inverte os papéis, o cara da magia feral que tá se movendo rápido e o Asta que tá paradinho igual o Veto. Ele agradece aos Ryuzens porque graças ao treinamento que ele teve com eles, ele finalmente consegue enxergar. E na hora que o Paladino fala que eles são uma raça superior e que ele é apenas um humano que sempre continua sendo humano, porque nem Paladino ele pode se tornar, bem, quando ele tá prestes a atacar o Asta se vira e corta o cara ao meio, simplesmente usando seu Zeten com a maior força possível. E novamente começam a reforçar o Asta. Não importa qual seja sua magia, o quão incrível ela seja, contanto que agora o Asta consiga enxergar o momento certo que ele deve atacar com o Zeten dele, nada para ele. Nada pode destruir a anti-magia, e ela destrói qualquer tipo de magia, no caso, né? Então assim, o Zeten de anti-magia é imparável. O Asta só estava se preocupando demais mesmo, ele sempre teve potencial. A questão é que ele estava acabado psicologicamente e ele precisava se livrar de todo aquele fardo. E quando ele se vira, começa o contra-ataque mais poderoso. Ele promete que aqui e agora ele vai salvar a irmã Lily. E ela tá com uma cara meio assustada, finalizando assim o capítulo.
capítulo incrível. O Asta foi desenvolvido pra caramba, a gente teve todo esse arco da Terra do Sol pra melhorar ele, e agora tanto ele quanto os Ryuzens que estão faltando vão lutar. Eu acredito que até os outros vão lutar, porque a gente já tem o Ryuzen, que é um puta suporte, então eu acredito que vamos ter justamente a luta final contra todo mundo, contra esses dois, mais o Dragãozão, porque eu não sei se o Dragãozão morreu só porque esse cara aqui foi derrotado. Inclusive, assim que ele foi cortado, ele já voltou à forma humana, tá? Então o Asta consegue cortar a forma paladina. Não necessariamente curar a pessoa até onde a gente sabe, porque a alteração é feita na alma, mas no mínimo ele consegue desativar a forma de paladino. E bem, acabou por aqui, pessoal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo, quais são as expectativas pro próximo, agora que retornou todos os capítulos da Shonen Jump. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder se torne membro, eu me despeço de vocês, falou e fui!